No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história de como foi receber um diagnóstico de câncer, como foi enfrentar cada fase desse tratamento. Eu sou paciente oncológico desde 2013, então fica comigo aqui que você vai gostar desse vídeo. Oi gente, eu sou a Rosinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal e se identifica com esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu vou estar sempre postando conteúdo novo. Toda segunda-feira vai ter conteúdo novo no canal. Em 2013, eu estava com um filho recém-nascido, estava no período de amamentação, e quando meu filho completou 8 meses, eu comecei a sentir um carocinho na minha mama direita. E achei que não fosse nada demais, achei que fosse um processo natural do período de amamentação, achei que o leite tinha empedrado e simplesmente comprei uma bombinha de sucção, mesmo meu bebê mamando muito, eu comecei a tirar o leite, junto com a bombinha de sucção para ajudar, pensando que ia desempedrar aquele leite, que eu achei que era esse carocinho. E foram se passando os meses, passaram-se 4 meses, o carocinho não desfez. Além disso, eu comecei a sentir uma coceira muito grande na mama direita. Comecei a perceber que o bico do meu peito estava vermelho e o mamilo estava escamando. Igual quando a gente vai na praia, e pega muito sol e depois a pele da gente fica escamando. Eu comecei a perceber isso na minha mama direita. Eu não imaginava que eu pudesse estar doente. Em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. Mesmo assim, eu resolvi procurar um mastologista, porque eu imaginei assim, bom, deu alguma coisa errada nesse processo de amamentação, vou chegar lá, ele vai receitar um medicamento para desfazer esse leite empedrado, que era o que eu acreditava, e aí quando chegar lá, receitou, vou tomar o medicamento e vida que segue. Sendo que não foi bem assim, procurei um mastologista e quando eu cheguei lá, já na consulta, do exame clínico, ele vem e faz aquele toque, a gente que é mulher que tá sempre, uma vez por ano fazendo exames, eu fui e ele começou a fazer aquele exame que é bem rapidinho, bota a mãozinha atrás da cabeça, fiz tudo do jeitinho que ele mandou, mas percebi que aquele exame estava muito demorado. Ele, além de fazer o exame normal de toque, ele começou a pedir para eu botar o braço para frente, para trás, começou a me fazer algumas perguntas. E quando ele me perguntou se eu tinha histórico de câncer na família, eu comecei a me preocupar. Ele perguntou se eu bebia, se eu fumava. E essa pergunta já me deixou um pouco preocupada, porque até então eu estava ali para resolver o problema da amamentação. Ele me chama para conversar no final do exame e fala que eu tenho 90% de chance de estar com câncer. É um baque muito grande, nem era um diagnóstico completo, era só uma probabilidade muito grande de eu estar com chance. Havia por ser um médico experiente, só no exame clínico ele já conseguiu detectar que poderia ser um câncer. Então ele falou, olha, já vou te passar aqui todas as guias de exames médicos, saí de lá com todos os pedidos médicos para confirmar o diagnóstico, para ter certeza do que eu tinha, e já com todos os exames pré-operatórios, porque ele disse que de qualquer forma eu iria ter que passar por uma cirurgia para poder retirar aquele carocinho. E aí começou a minha corrida contra o tempo. Saí daquele consultório meio que em estado de choque, eu não conseguia organizar meus pensamentos. Eu acho que, a ficha ainda não tinha caído e eu ainda não estava acreditando que eu estava passando por isso. Corri, cheguei em casa e já naquela correria de procurar lugar para fazer os exames, eu falo que é uma corrida contra o tempo, você fica com pressa de resolver aquela situação. Primeiro de saber o que você realmente tem e depois, com o resultado desses exames, saber o que vai acontecer.
E aí eu fiquei assim, eu corri, fiz os exames, eu levei 2 meses para conseguir fazer todos os exames e depois de 2 meses eu retornei ao mastologista com todos os resultados em mãos. E quando eu cheguei lá e eu entreguei aqueles exames nas mãos do médico, e aí tava lá, assim, na verdade em casa, quando eu peguei o resultado do primeiro exame, o primeiro exame eu abri e vi lá que tinha eu olhei o resultado e aí fui correndo pesquisar na internet, ansiosa como eu sou, e eu vi que realmente era câncer. Mas assim, eu acho que eu ainda não queria acreditar, né? Porque eu falei, eu não entendo disso. Fui pro médico, chegando no médico, ele viu lá, carcinoma ductal infiltrante. E foram vários exames, né? E o problema inicial era na mama direita. Sendo que quando ele pediu os exames, ele pediu as imagens das 2 mamas. E aí eu fiz todos esses exames, né? E aí ele foi e falou, olha, carcinoma ductal infiltrante e você precisa passar... Ele falou, agora eu vou te direcionar qual o melhor caminho, né? De acordo com todos os resultados dos seus exames. E ele falando, eu acho que eu já nem ouvia mais nada que ele estava falando, né? A partir do momento que foi confirmado esse diagnóstico, eu acho que eu não conseguia nem ouvir direito tudo que o médico disse naquele momento. É uma mistura de sentimentos, de medo, de insegurança. Você fica sem chão. Você fica pensando, e agora? Como vai ser? Como vai ser daqui pra frente? Você se pega sentado no consultório, de frente a um médico, e você desconhece totalmente desse assunto e você só se pergunta como vai ser. O que vai acontecer, o que eu vou fazer agora. E quando eu escutei a palavra câncer, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a morte. Eu pensei, será que eu vou morrer? Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Então assim, não é fácil. Receber um diagnóstico de câncer é muito difícil. A gente fica completamente perdida, com muito medo, muito insegura e acho que você não consegue nem pensar direito, né? Mas a única coisa que você deseja é que tudo isso passe. E aí o médico começou a me direcionar, me aconselhou que no meu caso o ideal era fazer primeiro uma cirurgia e depois dessa cirurgia eles iriam dar prosseguimento à próxima fase do meu tratamento. Então aí eu já saí de lá com mais alguns pedidos de exame para que eu complementasse todos os exames que já estavam lá, de acordo já com o diagnóstico correto. E aí a próxima etapa foi uma biópsia. Eu precisava fazer uma biópsia, né, de acordo com todos aqueles laudos, aqueles resultados da primeira fase dos exames, para que eu me preparasse para a cirurgia, para ver qual o tipo de cirurgia mais apropriada para o meu caso. E aí fui eu para mais uma preparação, para fazer uma biópsia, e a biópsia, eu sempre pesquisei muitas coisas na internet. Eu lembro que eu cheguei em casa e aí eu coloquei lá na internet, né, como era feito esse exame, a biópsia, né, que é uma câmerazinha, eles põem uma agulhinha e vão lá e aí tiram um pedacinho para poder mandar para análise, para ver para ver todos os detalhes, né, desse tumor. E aí quando eu pesquisei, eu fiquei com mais medo ainda, porque eu falei, caramba, é um exame assim, bem delicado, né? É um exame que tem que ser feito por um profissional, né? Um excelente profissional, para que seja muito bem feito, para que tenha o resultado correto. E aí eu fiquei assustada, me preparei, cheguei no dia de fazer a biópsia, e aí toma lá uma anestesiazinha, e aí começa o exame. E eu lembro assim que eu tava tão nervosa, que nem parecia que eu tava dentro daquela sala fazendo aquele exame. Acho que minha cabeça eram tantos pensamentos, tantas sensações, que nem parecia que era eu que estava dentro daquela sala fazendo aquele exame. E aí fiz o exame e aí leva um tempinho para você receber o resultado, mas a médica, né, já conversou comigo e o que foi dito é que o tumor, né, que já tinha sido
confirmado nos primeiros exames na mama direita que tinha, né, mais alguma coisa, de acordo com aqueles laudos, havia mais alguma coisa na mama esquerda, e que eles fariam a biópsia da mama esquerda também para saber direitinho o que era, se era alguma coisa também, né, se era maligno ou não. E aí fui para casa e demora mais ou menos de 15 a 30 dias para receber o resultado. E eles mandam tanto por e-mail esse resultado, como a gente pode buscar na clínica, no laboratório. E eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Eu lembro que na época, uma amiga minha trabalhava num laboratório, né, no laboratório que eu fiz esse exame, e eu falei pra ela, ai, será que vai demorar tanto assim pra sair esse resultado? A gente fica ansiosa pra resolver aquele problema. Eu acho que se a gente pudesse estalar o dedo e ver tudo resolvido, acho que é o que todo mundo quer, né? Eu ficava pensando, ai, quem me dera que eu pudesse resolver as coisas assim. E não é assim, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa viver, enfrentar cada fase desse longo processo que é um diagnóstico de câncer. Eu fiquei aguardando esse resultado, e aí passaram alguns dias. Eu lembro que eu consegui receber por e-mail esse tão esperado resultado, e aí foi confirmado que o câncer era bilateral. O câncer era nas duas mamas. Então você imagina, algo que eu pensava que era apenas um carocinho na mama direita, de repente você saber que você tá com câncer e nas duas mamas. Aí eu falei, caramba, eu que sempre fui assim, extremamente vaidosa, receber um diagnóstico desse, e ainda mais, né, não ser um câncer apenas na mama direita, que foi onde eu pensei, né, onde tudo começou, onde foi o começo de tudo que eu comecei a sentir. Saber que você tá com, que eu receber essa notícia que estava com câncer e ser confirmado que ainda eram nas duas mamas. E aí eu fiquei assim, desesperada, sem chão, sem saber o que pensar, sem saber como agir, como lidar com aquela situação toda, preocupada com amanhã, preocupada como as coisas iam acontecer. E no momento que eu recebi esse diagnóstico, eu já estava com vários outros problemas. Parece que quando a gente recebe um diagnóstico, parece que quando vem uma notícia ruim, parece que outras coisas acontecem junto. E assim, comigo foi assim, eu tive a sensação de que eu recebi o diagnóstico de câncer, eu estava passando por outros problemas, eu falei, como eu vou lidar com toda essa situação? Bom, não tinha outra saída, eu precisava organizar meus pensamentos e seguir todas as orientações médicas. E foi assim que eu fiz. Voltei para a consulta com o resultado da biópsia, e chegando lá, confirmado carcinoma ductal infiltrante nas duas mamas, o médico me disse que eu precisaria passar por uma mastectomia radical, então eu precisaria retirar as duas mamas. Então eu me senti sem chão. Eu pensei, caramba, eu tão jovem, tão vaidosa, vou ter que passar por isso, ficar sem as duas mamas. Como vai ser, né? Pra mim foi muito difícil ter o corpo mutilado. E assim, o que o médico me disse que eu faria a mastectomia. Depois da mastectomia, eu faria quimioterapia, radioterapia. E eu perguntei pra ele, e a mama? Porque eu acho que o que me preocupava, né? Assim, a gente é vaidosa, a gente quer viver, tá preocupada com a cura, mas a gente pensa, caramba, eu vou fazer todo esse tratamento e vou ficar esse tempo todo com o meu corpo mutilado? No meu caso, não tinha como fazer reconstrução imediata. Então, eu precisei aguardar todo esse processo. Fui encaminhada, marcou a cirurgia para fazer a mastectomia, fui para o hospital, acompanhada do meu pai. Na época, eu era casada, estava acompanhada do meu marido também. E chegando lá, eu lembro que me internei para me preparar para a cirurgia, e aí eu lembro de eu indo para o centro cirúrgico,
E meu pai me acompanhando, eu tenho até foto do meu pai me acompanhando até a porta, né, da entrada do centro cirúrgico. E aí meu pai falou pra mim, tô te esperando aqui. Passou a mão no meu braço, eu na maca, ele falou, tô te esperando aqui no quarto, tô te esperando lá no quarto. E assim, a verdade é que os sentimentos são confusos demais, né? Ao mesmo tempo que eu falava assim, eu tenho fé, tenho convicção, certeza, eu creio em Deus, que Deus está passando comigo, que existe um propósito maior dentro disso tudo, porque eu sempre tive muita fé em Deus, mas o medo, nosso lado humano quer falar mais alto e a gente fica meio que dividido. Eu fiquei meio que dividida entre a minha fé, né, tudo que eu acredito, porque eu acredito em Deus, eu acredito nos propósitos de Deus, e aquele medo humano, né, aquela sensação assim, caramba, será que eu vou conseguir vencer essa fase? Será que eu vou conseguir vencer isso? Fui pro centro cirúrgico, a cirurgia durou umas 4 horas, e aí depois de 4 horas e um pouquinho, voltei pro quarto. Eu lembro de eu acordando, meu pai lá no quarto, e eu abrindo os olhos, e aí o telefone já estava lotado de mensagem de pessoas tentando falar comigo, querendo saber como foi minha cirurgia. Aí eu lembro que meu filho fez uma videochamada comigo, assim que eles souberam que eu já tinha voltado do centro cirúrgico, e aí eu fiquei muito feliz por estar viva, né? Eu me olhei assim e eu vi que eu tava toda roxa, assim, era assim um hematoma tão grande, né? Porque é uma cirurgia de grande porte, né? Uma cirurgia muito delicada. E aí vi aquela mancha toda enfaixada, né? Com dreno. Mas assim, ao mesmo tempo que eu entrei pro centro cirúrgico cheia de medo, quando eu acordei da cirurgia, eu já acordei tão feliz por estar viva, feliz por ter conseguido passar por essa primeira fase, né, do tratamento do câncer. E aí depois tive alta, fui para casa com todas as recomendações. Na época eu tive que voltar para casa dos meus pais porque eu precisava de cuidados especiais, precisava de tirar o líquido do dreno todo dia, medir, anotar. E meu pai que fazia tudo isso para mim. Minha mãe já é mais chorona, meu pai já, né, tenta ser mais forte, então ele ficou cuidando de mim. Eu falo que eu voltei a ser criança, porque meu pai precisava me dar banho, me dar comida na boca. Eu fiquei muito fraquinha. E assim, ele cuidava lá, tirava, fazia aquele relatório pro médico, né, dos drenos, dos líquidos, né, porque isso, o médico, você precisa fazer isso diariamente para enviar pro médico. Meu pai fazia isso, minha mãe cuidava da minha alimentação. E aí, essa fase, fui me recuperando da cirurgia, me recuperando, voltei para consulta médica para partir para a próxima fase do tratamento, que foi a quimioterapia. E quando a gente ouve falar em quimioterapia, a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou perder os meus cabelos. E não é fácil pensar isso, falar assim, caramba, eu tô com o corpo mutilado, sem as 2 mamas, e agora eu vou ficar careca. Como será que meu organismo vai reagir a esse tratamento? Como será que eu, né, como mulher, vou conseguir enfrentar essa situação? E aí comecei a quimioterapia. Já na 2ª sessão de quimioterapia, meu cabelo começou a cair. E pra mim, foi a fase mais difícil de todo esse tratamento. Perder os cabelos para mim foi mais difícil do que passar pela cirurgia de retirada das 2 mamas. Eu lembro que após o segundo ciclo de quimioterapia, eu estava em casa e fui tomar banho já no final da tarde. E aí quando eu passei a mão, assim, tomando banho, lavando o cabelo, quando eu passei a mão, saiu assim um tufo assim de cabelo, assim. E eu lembro que assim, eu tava no banheiro, no quarto da minha mãe, né? E aí eu lembro que eu dei um grito, mãe! Coitada da minha mãe, eu dei um susto nela, ela veio correndo e aí tava lá, um tufo de cabelo na mão. E aí eu já fiquei agoniada, falei, caramba, meu cabelo já tá caindo tão rápido, né? O 2º ciclo de quimioterapia e meu cabelo já começou a cair. E aí
eu tinha um cabelo grande, comecei a cortar, até ficar bem curtinho. E aí começa a cair de um lado, de outro, e quando você vê, começa a ficar cheio de buraco na cabeça, não tem mais como esconder. Chega uma hora que não tem mais como esconder a queda de cabelo. E aí eu falei, chegou a hora, vou ter que passar a máquina, não tem jeito. E aí, mais uma vez eu digo que foi o momento mais difícil desse tratamento pra mim. Ficar careca, eu comecei a ficar muito inchada. Então eu falei, caramba, tô inchando, né? Ficando gorda, mas o meu organismo reagiu assim, né? Por causa do efeito dos medicamentos, comecei a inchar. Eu cheguei a ficar mais de 15 quilos acima do meu peso normal, que eu já tinha antes do câncer. E aí chegou a hora de raspar a cabeça, o cabelo caindo muito buraco. E aí fiquei pensando, e agora? Eu vou usar peruca, eu vou usar lenço, não sabia o que fazer, não sabia como ia ser. E eu lembro que eu me reuni na minha casa, algumas amigas vieram, colocaram um louvor, oraram junto comigo, colocaram um louvor para tocar e me dando força mesmo. E eu recebi aquilo assim, por mais difícil que estivesse sendo viver aquele momento, eu recebi aquele amor de uma forma tão, quase que mágica, né? Assim, receber aquele apoio, aquele amor, né? Das pessoas que me acompanham, né? Desde amizades longas e algumas amizades novas. Eu lembro que tinha um grupo de amigos lá em casa, e na casa dos meus pais, no caso. E aí uma das meninas, né? Que trabalha, tem um salão, né? Ela falou, levou a máquina, falou que vou passar a máquina no seu cabelo. Aí eu me preparei para aquele momento e aí sentei, vou até mostrar para vocês aqui algumas fotos. E aí começou a raspar a minha cabeça, né? E a gente vê aquele restinho de cabelo que ainda tinha caindo no chão. E aí você, assim, perder todos os seus cabelos, ficar carequinha, é muito difícil, não é fácil. Acho que foi o primeiro momento que eu chorei mesmo, assim, que eu me desmanchei de chorar, foi quando passou a máquina no meu cabelo. Eu lembro assim do louvor tocando, das minhas amigas ao meu redor e aquela máquina passando na minha cabeça e eu sentindo o meu cabelinho cair. E eu lembro que quando aquilo acabou, eu abri os olhos, eu queria logo ver como é que tava. Não é fácil. Não é fácil ficar carequinha, não é fácil perder os cabelos, não é fácil enfrentar o câncer, mas eu venci todas essas fases através da minha fé em Deus. E você que está me assistindo pode vencer também. Eu não sei para você que está me assistindo, que é paciente oncológico, que já passou por algumas fases desse tratamento, eu não sei para você qual foi a fase mais difícil, mas para mim a fase mais difícil foi perder os cabelos, foi ficar carequinha. Se você quiser deixar aqui qual foi a fase mais difícil para você, pra gente poder interagir um pouco, você pode deixar aqui nos comentários, porque pra mim o mais difícil não foi retirar as mamas, e sim perder os cabelos. Mesmo sabendo que o cabelo cresce, mesmo sabendo que é só uma fase, isso mexe muito com a autoestima da mulher. Eu acho que só o diagnóstico de câncer já mexe com a nossa autoestima, mesmo antes de iniciar o processo. O medo, ele já abala a estrutura da gente. Imagina passar por toda essa fase. E após esse processo de quimioterapia, né, quando já parte para a segunda etapa, né, da quimioterapia, eu fiz quimioterapia branca e vermelha, e aí quando o cabelo começa a crescer, uma sensação maravilhosa, ver aquelas pontinhas, começa a espetar assim, a gente passa a mão e começa a sentir aqueles fiozinhos, né, espetando a nossa mão. É maravilhoso quando isso começa a acontecer. É aquela prova de que tudo passa, né? Que aqueles momentos vão ficando para trás e você vai se reconstruindo. É maravilhoso, né? Os cabelos crescendo, voltando a fazer atividade física, é como se você estivesse voltando à vida normal após um tratamento tão agressivo que é o tratamento de câncer de mama.
Durante esse processo de quimioterapia, eu precisei de muita ajuda e, assim, as despesas aumentam muito durante esse processo, porque são vários medicamentos que a gente tem que tomar para combater as reações, né, adversas do organismo, né, que cada organismo reage de um jeito. Então a gente tem que tomar os medicamentos, os efeitos colaterais da quimioterapia, a nossa alimentação, o médico vai te direcionando para uma alimentação mais saudável. Então, um pote de margarina é um preço, um pote de manteiga é outro. Então, assim, as despesas vão aumentando muito. E aí, suplementos nutricionais, medicamentos, água de coco, que o médico falava que era bom eu beber bastante água de coco. Então, tudo isso, todas essas orientações juntas, né? Fora as idas ao médico, a despesa para você ir frequentemente no hospital e vai para fazer exame, vai para fazer o tratamento, a despesa aumenta muito e eu não tinha condições. Eu estava vivendo um momento delicado financeiramente falando e eu não tinha condições de arcar com tudo isso. Então minhas amigas se uniram, fizeram uma campanha pedindo ajuda nas redes sociais e o resultado dessa campanha foi surpreendente. Eu recebia tanta doação, tanta ajuda de medicamentos, suplementos, coco, era tanto coco que parecia até um depósito de coco na minha casa, de tanto coco que eu recebia. Era ajuda não só de amigos, não só de pessoas que me conheciam, mas o movimento foi tão bonito, tão grande, essa corrente do bem nas redes sociais, que eu recebia doações de pessoas que eu nem conheço, né? Pessoas até de outros estados. Cheguei a receber suplementos, cheguei a receber até doação de amigos também que estavam morando fora do Brasil. As pessoas se uniram, né? Eu falo que todo mundo abraçou essa causa de uma forma tão bonita e eu recebi todo esse tipo de ajuda, que é fundamental, porque eu falo que assim, às vezes a pessoa tem uma estrutura familiar legal, mas tá com o financeiro, né, abalado. Às vezes a pessoa tem uma situação financeira legal, mas tá com o emocional abalado. Então assim, cada um precisa de um tipo de ajuda. Eu precisei de todos esse tipo de ajuda. Eu precisei, né, da ajuda espiritual, emocional, financeira, porque apesar de eu ter muita fé e crer, mas num conjunto a gente fica, como eu disse, naquela briga, né, entre o espiritual e o lado humano da gente. Então assim, essa ajuda é fundamental durante o tratamento de câncer. Então eu fiquei carequinha, dei continuidade, vivi todos esses ciclos da quimioterapia, os efeitos colaterais são muito complicados, eu fiquei cheia de afta na boca, então para me alimentar era muito ruim, então eu bebia muito líquido porque eu não conseguia me alimentar direito, né? A preocupação em estar bem alimentada, ter uma alimentação balanceada para que não pare os ciclos de quimioterapia, porque o ideal era que o médico me disse que o ideal era que eu conseguisse manter o ciclo até o final, sem interromper o tratamento, né? Para garantir que a quimioterapia destruísse qualquer célula maligna no meu corpo. E assim, a minha preocupação era essa, sendo que eu não conseguia me alimentar direito, porque tava com muita afta na boca, então não conseguia me alimentar de uma forma, né, adequada. Então eu bebia muito líquido, então eu tentava tomar sopa, né, beber bastante líquido, água de coco, e aí eu consegui completar todo o ciclo de quimioterapia sem interromper nenhum ciclo. Graças a Deus eu consegui passar por essa fase. Depois veio a radioterapia. É uma outra fase, né, completamente diferente, mas também bem complicada, né, cheia de altos e baixos. Eu lembro que eu ia lá pra Gávea para conseguir fazer a quimioterapia, ou a radioterapia. E a radioterapia, né, como eu digo, cada organismo reage de um jeito, mas pra mim a radioterapia foi feita do lado direito, que foi onde o câncer foi mais agressivo. E aquela máquina que a gente deita lá, aquilo vai queimando, né, de certa forma a nossa pele. E eu sempre tive a pele muito sensível, então aquilo foi queimando minha pele de um jeito que ficou
chegou já quando estava chegando no finalzinho, né, dos ciclos de radioterapia, a minha pele ficou tão queimada que abriu assim um pouquinho da minha cicatriz da mastectomia. A cirurgia que eu tinha feito da mama, a pele ficou tão queimada, ficou tão preta, assim, tão áspera, tão grossa, tipo uma queimadura mesmo, que chegou a abrir um pouquinho, feriu, né, a pele, justamente em cima da cicatriz da minha mastectomia. E aí eu precisei parar esse último ciclo da radioterapia, faltavam 2 ciclos, eu precisei parar, tratar da pele para recuperar essa pele, para poder retornar e terminar a radioterapia. E aí vem logo o medo novamente, porque a gente pensa, caramba, eu vou parar o tratamento para tratar a pele, e aí, ó. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui voltar a tratar a pele, voltei para aquela fase, concluí a radioterapia, aí voltei na consulta, fui pegar o resultado da radioterapia, né, com a radioterapeuta, aí faz, e em cada etapa dessa a gente faz vários exames, a gente faz o tratamento, faz o exame para ver como o organismo tá reagindo, faz outro tratamento, faz outro exame para ver como o organismo tá reagindo, e graças a Deus, eu falo que a minha fé em Deus diariamente, eu sempre acordava todos os dias e falava, entregava o meu dia nas mãos de Deus, entregava aquele dia de tratamento, aquela fase de tratamento nas mãos de Deus, e isso foi me ajudando a superar cada fase, né? Cada vez que o medo vinha, cada vez que o desespero batia, eu clamava a Deus e falava, Senhor, me ajuda a passar por mais esse momento, me ajuda a passar por mais essa fase do tratamento. E assim foi, concluí a radioterapia, já tinha passado por todos esses processos, chegando na radioterapia, aí agora começa a preparação para a cirurgia de reconstrução das mamas. Sendo que eu acho que eu esqueci de falar para vocês sobre a época da quimioterapia. Eu precisei fazer uma cirurgia para colocar um catéter, né? Eu tenho até uma cicatriz aqui pequenininha, onde foi preciso inserir um catéter para que eu conseguisse dar prosseguimento à quimioterapia, porque minhas veias não suportavam aquele medicamento, às vezes estouravam, doía muito, e aí tinha que ficar me furando toda hora. Então o médico, né, me aconselhou a fazer uma cirurgia para inserir um catéter para facilitar a quimioterapia, né? Para diminuir o sofrimento durante o processo de quimioterapia. Então, quer dizer, é um diagnóstico, cirurgia, mastectomia, quimioterapia, coloca catéter, faz radioterapia, depois conclui, depois você volta para fazer a retirada do catéter. É assim, a vida da gente fica de pernas pro ar, a gente fica assim, né? É muita coisa acontecendo na sua vida e você fica assim, você fica sem chão, né? Você fica sem saber como reagir a cada etapa dessa. Concluindo tudo isso, depois de todo esse processo de químio, de rádio, eu parti para a preparação para fazer a reconstrução das mamas. Sendo que durante esse processo, antes desse processo de procurar uma cirurgiã, né, de ser encaminhada para uma cirurgiã plástica, eu pesquisei muito, né, na internet sobre tudo que eu estava vivendo. Para eu enfrentar todas essas fases, eu precisei me inspirar em outras histórias, né, em outras mulheres que já tinham superado o câncer. Eu procurei na internet e aí conheci outras histórias, e aquilo ali ia me encorajando, né? Juntou a minha fé, a vontade de viver. Eu ficava pensando, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus filhos casarem, eu quero conhecer meus netos, eu não posso morrer. Então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu vou seguir as orientações do médico, vou exercitar minha fé diariamente, e assim foi. Eu fiz a minha parte, porque eu falo que o possível a gente faz e o impossível Deus faz. Então tudo isso junto, eu fui passando por essas etapas e vencendo cada etapa através da minha fé. E aí durante esse processo, eu falo que vinham tantos medos na minha cabeça, tantas preocupações, e assim, Deus ia dando resposta para cada medo daquele, para cada situação daquela. Eu ficava pensando, como que eu vou
como que vai ser com meus filhos? Deus providenciou, uma amiga me procurou e falou, no caso meu filho mais velho, que na época tinha 10 anos, a minha amiga falou, pode deixar o seu filho comigo, pode deixar Mateus aqui em casa durante esse período mais complicado do seu tratamento. Então após todo esse processo, né, já chegando lá na cirurgia plástica para poder fazer toda a preparação para a cirurgia de reconstrução, e aí esse período assim já começa a te animar, porque você fala, caramba, passei por tudo isso até aqui e agora, né, eu vou conseguir, né? A gente já começa a se sentir um pouco mais forte, um pouco mais leve, por mais que o tratamento ainda continua, porque os medicamentos, eu ainda tomo medicamento até hoje, mas já é uma fase mais leve, porque você já começa, é como se sua esperança começasse a ser renovada, né? Como se você começasse a se sentir mais forte. Caramba, fiquei 2 anos com o corpo mutilado, é muito difícil para uma mulher passar por isso e ficar tanto tempo assim. Eu falei, agora eu vou ter a oportunidade de reconstruir a mama, que felicidade! E aí, fui na cirurgiã, chegando lá, faz consulta e aí vê tamanho de prótese, eu não entendia nada dessas coisas, né? Nunca fiz uma cirurgia plástica, né, por estética, e aí acaba que precisei fazer por causa de uma doença, mas aí chega lá e mostra a prótese, tem modelo de prótese, tem isso, tem aquilo, é tanta informação, tanta coisa. E aí a cirurgiã maravilhosa começou a me mostrar lá, me falar, olha, de acordo com o seu biotipo, eu te indico isso, pra você vai ficar melhor assim, a gente vai fazer esse tipo de cirurgia, né? Porque existem vários tipos de reconstrução. E aí ela me indicou fazer, tirar a pele, né, e músculo do grande dorsal, que é das costas, para poder reconstruir, né, porque como tirou a cirurgia de mastectomia, tirou tudo. E aí eles até fazem tipo uma raspagem para ficar uma margem de segurança, para garantir que não tenha ficado nenhuma raizinha do câncer escondido. Então assim, eu tava reta, como um homem, assim, né, só tinha 2 cicatrizes bem grandes e não tinha pele. Então como que ia botar silicone se não tinha pele? Então precisava tirar pele e músculo das costas, onde a cirurgia é muito interessante, e aí coloca lá a prótese de silicone, costura, fica uma cicatriz do formato de uma folhinha, mas aí já é um outro processo, né? Um processo totalmente diferente, onde você começa a sentir suas forças renovadas. Fui pra fazer a cirurgia super ansiosa, e aí tem que levar lá aquele sutiã pós-cirúrgico, aquelas coisas todas, e eu fui mega ansiosa pra cirurgia, ansiosa pra ver o resultado, e chegando lá me internei, e não vi a hora de começar a cirurgia atrasou um pouquinho, eu estava super ansiosa, e aí fiz a reconstrução, aí aquela sensação de que a gente vai ver logo o resultado, que nada, né? Ainda leva um tempinho pra gente ver, sai toda enfaixada, mas a boa notícia é que a cirurgia foi um sucesso, a médica disse, parabéns, sua cirurgia foi ótima, conseguimos aproveitar bastante a pele, deu tudo certo, e aí eu fui pra casa, né, cheia de dreno, tendo todos aqueles cuidados com o pós-operatório, até que chegou o dia de retornar na consulta com a cirurgiã, e aí poder tirar aquelas faixas todas, né, tirar um pontinho que fica, algo bem, uma cirurgia plástica bem bacana, então fica só uns pontinhos nas pontas assim, e aí ver o resultado, assim, que foi maravilhoso, eu fiquei super feliz com o resultado, super satisfeita, porque quando a gente tá passando pelo câncer, a gente se olha no espelho e não se sente mais mulher, e eu entendo perfeitamente o que uma mulher, né, com câncer vive, né? Eu vivi isso na pele. Então você acha que nunca mais vai ficar bonita, que não tem mais jeito. Agora acabou a mulher que eu sou, acabou a rosa. E aí eu vi que não, que tinha sim como voltar a ser bonita, voltar a se sentir mulher, ficar com a autoestima nas alturas. E eu falo que hoje ainda me sinto mais bonita do que antes do câncer. Me sinto feliz, realizada, fiquei satisfeita com a reconstrução das minhas mamas. Tive medo antes de fazer, eu sempre, quando alguma amiga me pergunta, eu falo, não tenha medo, né? Quando alguém que
está passando pelo que eu passei, falo, não tenha medo, porque assim, vale a pena fazer reconstrução das mamas. Porque na época do tratamento eu pensei assim, será que eu devo fazer reconstrução das mamas? Pois já sofri tanto, já fiz tanta cirurgia disso, cirurgia daquilo, agora eu vou passar por uma outra cirurgia de grande porte por causa de vaidade para colocar a mama, mas valeu a pena porque depois dessa cirurgia eu me senti muito bem. E aí com a autoestima renovada, me sentindo melhor, me sentindo mais forte do que nunca, né? Após toda essa avalanche de dor, de sofrimento, de dificuldade, você vai escalando degrau e você vai chegando lá na superação, né? Que é aquela coisa de que meu tratamento deu certo, Deus cuidou de tudo, Deus me sustentou até aqui, tô me sentindo bonita de novo, cabelo crescendo, voltei a fazer atividades físicas, cuidar melhor da minha alimentação. É um conjunto de coisas que eu escolhi, que eu decidi fazer pro meu bem-estar, para que eu pudesse viver, né, tipo assim, comemorar essa vitória, né, comemorar a superação do diagnóstico de câncer, né, depois de todo um tratamento difícil. E aí, com tudo isso, eu me sentindo muito bem, fui convidada após a cirurgia de reconstrução das mamas por uma amiga para fazer um ensaio fotográfico. E nesse ensaio fotográfico, né, gente, eu nunca tinha feito ensaio fotográfico na minha vida, a gente faz fotos normal, mas ensaio com profissionais, eu nunca tinha feito isso e é maravilhoso. Eu falo que toda mulher, independente de doença, do que for, merece e deveria fazer um ensaio fotográfico. A gente tem os profissionais, né, da foto, da maquiagem, e a gente se sente linda, aquela maquiagem, a gente se sente poderosa. E aí eu fiz aquilo, passei aquele dia maravilhoso, depois peguei o resultado das fotos, as fotos ficaram lindas e nesse dia, né, com tudo aquilo que eu vivi ali, esse projeto social que visava resgatar a autoestima da mulher diagnosticada com câncer, mostrar pra mulher que a mulher não é só um peito, né? Porque às vezes a gente fala assim, é o peito que torna a mulher bonita. Não é. Mesmo sem a mama, dá pra gente se sentir bem, dá pra gente se sentir bonita. Tanto que tinham várias mulheres lá que ainda não tinham feito a reconstrução das mamas, fizeram lindas fotos, se produziram, mesmo carequinha, colocaram acessórios na cabeça e as fotos ficaram lindas. Então assim, eu descobri naquele dia algo que existia dentro de mim, mas eu acho que estava adormecido. E eu creio que todos nós temos uma missão e um propósito aqui na Terra. Ninguém veio ao mundo por um acaso. Todos nós temos uma missão. E a partir daquele dia, isso reacendeu dentro de mim. É como se eu tivesse me encontrado e entendido o meu propósito de vida, que é ajudar, que é estender a mão, que é encorajar, que é compartilhar a minha história de superação para encorajar outras mulheres a não desistirem, a saber que há vida após o câncer, que não é uma sentença de morte, que a gente pode sim vencer, sair melhor, mais bonita, mais feliz, né? Após todo esse deserto, esse vendaval que é o diagnóstico e o tratamento de câncer. Então assim, eu comecei, todo aquele material que eu ganhei de doação, lenço, peruca, chapéu, prótese, né, sutiã com prótese de silicone, tudo aquilo eu peguei, higienizei todo esse material e eu comecei a doar esse material para outras mulheres que estavam enfrentando o mesmo que eu já tinha passado. E através dessas doações eu fui conhecendo outras mulheres, e aquelas pessoas que haviam me ajudado com essas doações continuaram fazendo doações, só que as doações já não eram mais para mim, e sim para outras mulheres que chegavam até mim através de rede social, através das coisas que eu publicava sobre a minha história. E essas pessoas, cara,
cada uma chegava, né, com medo, contando a sua história, contando a sua dificuldade, pedindo algum tipo de ajuda, e eu ia tentando ajudar junto com outras pessoas essas mulheres que me procuravam, às vezes familiar que me procurava, e assim surgiu o projeto social Espaço Rosinha Transmitindo Autoestima, onde eu consegui me unir com amigos, me unir com outras pessoas, com profissionais de várias áreas, psicólogos, fisioterapeutas, maquiadores, fotógrafos, e a gente começou a realizar vários eventos beneficentes para arrecadar alimentos, medicamentos, lenço, peruca, chapéu, todo tipo de doação que um paciente oncológico precisa, porque o meu caso foi câncer de mama, mas não é só, tem vários tipos de câncer, e infelizmente o diagnóstico do câncer tem crescido de uma forma assustadora. Se você colocar aí, jogar aí na internet e pesquisar, você vai ver como o índice de câncer tem crescido assustadoramente. Então, eu tenho isso como uma missão de vida, por isso que deu início a esse projeto. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o site aqui para vocês conhecerem melhor esse trabalho. Para quem quiser também, estiver precisando de doação, entrar em contato através do site. Para quem quiser doar e ajudar a fazer parte desse time de voluntários por amor, se você também quer abraçar a causa, vem comigo, junte-se, né, a esse projeto, junte-se a nós com essa causa, né, de amor ao próximo, para que a gente possa ajudar, estender a mão, né, emprestar o ombro, porque eu falo que um dia a gente estende a mão, mas a gente não sabe o dia de amanhã a gente pode estar precisando. Eu passei por isso e precisei de muita ajuda, então eu falo que sozinha eu não consigo, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, eu falo que cada um tem o dom ou sua profissão, seu talento, então assim, você pode se unir de alguma forma, da forma que você sentir tocado no seu coração, para poder abraçar essa causa e fazer parte disso. Assim também que eu comecei, né? No caso, esse canal ele já até é antigo, mas assim, eu não criava esse tipo de conteúdo. Eu comecei a criar esse tipo de conteúdo justamente porque é um propósito maior nisso tudo. Eu não acredito que eu passei por todo esse sofrimento, por tanta dificuldade em vão. Então hoje eu crio conteúdos para poder encorajar as mulheres, para poder apoiar as mulheres, para que elas, em hipótese alguma, desistam de viver, desistam do seu tratamento, para que elas tenham fé que Deus cuida dos detalhes e que do mesmo jeito que eu venci, do mesmo jeito que eu superei toda essa fase difícil, você que está me assistindo também pode superar. Basta você crer. Se você chegou até aqui comigo, gostou desse conteúdo, se você conhece alguém que está enfrentando isso, ou se você é paciente oncológico e deseja, né, assim, receber mais conteúdos, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, se inscreve nesse canal, porque toda segunda-feira eu vou estar postando vídeo novo e aí você vai receber esse conteúdo. E aí, se você quiser compartilhar, se você conhece alguém que está precisando, né, ser encorajado, está precisando assistir vídeos, conteúdos como esse, você compartilha. Não esquece de deixar aqui o seu like, e se você também tiver sugestões para novos conteúdos, para novos vídeos, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Olha, um beijo e até o próximo vídeo.